Fala rapaziada, boa tarde a todos, boa noite ou então bom dia, não sei o horário que você está assistindo. Tô aqui do meu lado, ó, Jander Fute, convidado especialíssimo, dessa vez para a gente fazer um palpite aqui e sempre que tiver avançando de fase, sempre a gente vai voltar para fazer vídeos de palpite da Copa do Brasil, de Champions League, se ele também quiser participar. Bom, antes de só começar os palpites, eu vou deixar em destaque aqui de quem avançar às oitavas de final receberá 2,7 milhões em premiação. Então, uma graninha boa, hein, velho? Uma graninha boa que sempre é bom você somar. Por exemplo, o América Mineiro avançou da primeira para a segunda e chegou na terceira. Já colocou mais de 3 milhões de reais, passando por adversários tranquilos relativamente. Então, é sempre bom destacar isso que, pô, tem muitos times que o próprio esporte, que a gente já está eliminado para a Juazeirense, deixou de colocar uma boa grana no bolso. E aí, enfim, isso aí foram vários fatores. O papo não é muito sobre o esporte hoje. Mas vamos lá, Janderson. Primeiro, boa tarde aí para a galera. Enfim, palpite primeiro para Cianorte e Santos. Primeiro jogo na casa do Cianorte, segundo jogo em Santos. Palpite geral, é melhor a gente falar logo de um agregado, né? Qual o palpite que tu daria aí para esse jogo? Boa tarde, galera. Muito bom estar aqui falando sobre um assunto muito importante, que é a Copa do Brasil. Uma premiação muito gorda, realmente, diga-se de passagem. Esse primeiro palpite aí, para mim, eu acho que o Cianorte não vai ter não vai ter muito êxito com o Santos. O Santos é um time que tem o Marinho, tem jogadores que possam desequilibrar muito facilmente e vem de uma Libertadores, inclusive não teve uma boa estreia o Santos, mas acredito que o Santos vai despachar aí o Cianorte, com todo respeito ao Cianorte, mas eu acho que dá Santos aí. Pode palpitar placar ou palpitar Palpitar no. placar. Placar tem mais graça. Placar tem mais graça. Bom, eu acho que vai ser um 3-1 para o Santos, não vai ser de tão estrondoso o resultado, até porque o Cianorte é um time que está ali nas cabeças do Campeonato Paranaense, diga-se de passagem, mas eu acredito que vai ser um 3-1 aí, tá de bom tamanho. Meu palpite é aqui rápido, 4-1 Santos. Eu acho que o Cianorte pode apresentar uma dificuldade lá no Paraná, mas no jogo da Vila Belmiro eu acho que o Santos não vai ter dificuldade e vai conseguir avançar sem muitos sustos. Então, 4-1 Santos contra o Cianorte. Lembrando, galera, só deixando destaque que os horários, a data ainda não são 100% definidos, mas a tendência é que os confrontos aconteçam basicamente no dia 2 do mês que vem e também depois de uma semana do dia 2, que seria dia 9, dia 10. Isso aí vai variar, seriam basicamente as datas, mas ainda vai ficar mais específico. Bom, Vila Nova e Bahia, para mim também é um confronto que vai ser unânime, quase que 100% vai palpitar no Bahia. Eu vou aqui de, primeiro jogo em Vila Nova, segundo jogo, no caso, primeiro jogo no Bahia, no Goiás, segundo jogo lá na Bahia. Cara, Vila Nova e Bahia, eu vou de, no agregado, 4-2 Bahia. E tu, Jander? Rapaz, o Bahia vive um dos grandes momentos aí da temporada, tá num pico, né, positivo na temporada e com certeza vai querer garantir a vaga na próxima fase. O Bahia que tem camisa, né, tem uma tradição. O Vila Nova que não vive dos seus melhores momentos, mas é um time que geralmente complica um jogo ou outro. Mas eu acredito que o Bahia está muito consistente nessa hora. O Dado vem conseguindo encontrar a equipe ideal no Bahia. Eu acredito aí que no agregado dá uns 4-1 ou 5-1. Mas vamos lá, eu acho que dá no máximo aí uns 4-1 para o Bahia. Acho que o Bahia passa com facilidade. Tem a bronca também do Bahia, que o Bahia disputa a Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa do Nordeste e depois o Brasileirão, fora o Campeonato Baiano, que disputa com um time ali alternativo, é meio que o Sub-23. Então isso aí pode ser que o placar fique um 3-2 talvez. E lembrando também, galera, tá um vídeo meio que tipo uma coisa em cima da outra, mas se houver empate no agregado, não tem isso de gol qualificado. Vai para a marca da Cal e a disputa será nos pênaltis, só para deixar em destaque isso. Bom, mas eu acredito que o Bahia vai avançar, talvez com uma certa dificuldade, mas eu acho que no final das contas vai dar a Bahia. Também acho que é bem unânime. Palmeiras e CRB, não precisa nem a gente falar do abismo técnico. Primeiro jogo lá em Alagoas, segundo jogo em São Paulo, enfim, onde é que seja, na casa do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras passe aqui também tranquilamente. Meu palpite vai 4-1 para o Palmeiras no agregado. 4-1 tá de bom tamanho. 4-1 para o Palmeiras e vai avançar sem muitas dificuldades. E o teu, Jander? O Palmeiras é um time com poderio de elenco muito grande. Eu acredito que o Palmeiras, ao meu ver, né, em termos de papel, ainda é o melhor elenco, mais até um pouco do que o Flamengo. Embora o Flamengo tenha muito mais brilhantismo, mas o Palmeiras ele tem um elenco muito qualificado. O CRB não é
esse poder todo no Nordeste, né? Vem num campeonato alagoano em termos medianos, mas eu acredito que o Palmeiras vença. Porém, eu não acho que o Palmeiras vai conseguir vencer com tanta folga por conta da questão de jogabilidade atual. O Palmeiras ele vive momentos difíceis em sua temporada, onde ele não consegue exercer o futebol que devia exercer com o elenco que tem. Então, ao meu ver, no agregate aí, dá um 3-0 para o Palmeiras. Não é tão elástico. Acredito que, sei lá, o primeiro jogo possa ser um 1-0 para o Palmeiras e o segundo tempo, no segundo jogo, um 2-0. Mas eu acho que dá um 3-0 Palmeiras aí, brevemente acontece esse resultado para mim. Só para deixar um destaque que eu discordo um pouco da opinião de Jander em relação ao elenco. Para mim, o elenco do Flamengo é o melhor da América, até, na minha opinião. Mas concordo que quem pensa diferente, e até mesmo no futebol dentro de campo, eu vejo o Flamengo acima do Palmeiras hoje. Eu sei que a torcida do Palmeiras, nesse momento, está me odiando, mas é uma opinião minha. Eu acho que o Flamengo hoje, em termos de elenco, para mim é muito melhor do que o do Palmeiras. Ah, o elenco do Palmeiras é ruim? Não. Mas para mim, o do Flamengo, ainda assim, é muito melhor. Pelo menos na minha opinião. Eu sei que torcedor do Palmeiras e do Flamengo vai estar discordando na hora dessas, mas enfim, é só apenas a nossa opinião. Bom, 4 de julho em São Paulo, eu acho que aqui o São Paulo avança com muita facilidade. O jogo do 4 de julho aqui contra o Sport, galera, a gente é torcedor rubro-negro, meu irmão, a gente tava jogando com um time bem mesclado, bem alternativo, e a gente só não venceu por causa da arbitragem. Se não fosse a arbitragem, o Sport venceria o jogo. E assim, o Sport com um time bem meia-boca naquela ocasião venceu na teoria, empatou, mas poderia ter vencido se não fosse o erro da arbitragem. Eu acho que o São Paulo vai vencer lá, vencer cá, 4-0 no agregado, o São Paulo avança do 4 de julho. Para mim seria um fiasco o São Paulo ser eliminado, também o Palmeiras ser eliminado seria um fiasco dos grandes. E aí, Jander, palpite para esse jogo? Eu acredito que no agregado dá aí uns 5-1, né, para o São Paulo, não desmerecendo o 4 de julho. O 4 de julho que vem de 2 eliminações, inclusive eliminou o Cuiabá, que está na Série A, mas o time do 4 de julho, ele não vai, eu acho que, ir para cima, vai se atirar para cima do São Paulo. Então, acredito que vai dificultar um pouco as investidas ofensivas do São Paulo para que não entre ali na sua casinha. Porém, foi bem lembrado que você falou do jogo do Sport, era para o Sport ter vencido 4 de julho. Porém, o São Paulo, ao meu ver, é o melhor trabalho que está sendo feito atualmente no Brasil, né? Ele é o melhor time hoje em atividade no Brasil jogando, né? O Flamengo até sofreu algumas partidas e perdeu para o Vasco, que não tem esse poder ofensivo tanto, joga na proposta de contra-ataque e perdeu ainda para o Vasco. E o São Paulo não, o São Paulo vem de resultados com placares elásticos, vem fazendo consistentemente um bom trabalho no início de sua temporada com o técnico Crespo. Então, assim, eu acredito que o São Paulo, no primeiro jogo, possa meter uns 2-0 e no segundo jogo, lá no Morumbi, faça um 3-0 aí, bate um agregado de 5, possa até ser. Eu até botei um gol para o 4 de julho pelo trabalho que vem sendo feito no 4 de julho, mas eu acredito que o São Paulo hoje é o melhor time em atividade jogando seu futebol no Brasil com evoluções. Verdade. E o meu palpite foi até modesto, entre aspas, com todo respeito à galera do 4 de julho, mas assim, é porque a gente tem que encarar um pouco a realidade. O São Paulo, meu irmão, todo jogo tá metendo 3 gols. Por exemplo, meteu 3 gols agora na Libertadores, meteu 3 gols no Campeonato Paulista, todo jogo tá fazendo 2, 3 gols, 2, 3 gols. Então 4-0, tipo, eu acho que poderia o placar de Jander até pode ser até mais provável do que o meu, mas também tem aquela questão de estar disputando outras competições, enfim. Mas eu acho que 4-0 meu, Jander disse 5-1, não foi isso, Jander? Isso, 5-1. Agora vem os. Ó, aqui, pronto. Aqui é que é a bronca, meus amigos. Bragantino e Fluminense, Fortaleza e Ceará. Aqui, meu amigo. Eu, de Exato. verdade, não tenho uma convicção muito grande nesses dois palpites. O do Ceará e Fortaleza até tem algo a mais. Mas Fluminense e Bragantino, cara. Jander, começa. Pipoquei, pipoquei. Começa aí, Jander. Fluminense e Bragantino, esse é o jogo, né? Sim, é. Bom, Fluminense e Bragantino. Fluminense está de volta à Libertadores depois de muito tempo. Ganhou até uma moral com o empate diante do River. O River, que é o franco favorito a ganhar essa competição. E o Fluminense, depois de muitos anos, voltou para a Libertadores e empatou com o River Plate. Fez um jogo até interessante. O Fred, que muita gente fala que é jogador em atividade, fez o gol da equipe do Fluminense. O Bragantino vem em sua evolução, né? Desde a Série B 2019, vem sempre galgando uma evolução técnica, fazendo com que o time só melhore, né? Tem o Claudinho, que tem o melhor jogador do campeonato, da competição, e sempre ele causa bom impacto
na equipe. Tem também a questão de conjuntura do Bragantino, é um time que ele bastante joga, vamos dizer, para cima, tabelando, tocando bola, com um jogo muito parecido até com o Flamengo, com um volume de jogo muito grande. Mas eu acredito que esse jogo, cara, não é só você que vai pipocar, não. Eu acho que esse jogo dá 1-1 e o outro jogo dá 2-2 e aí vão para pênaltis. E aí vamos ver o que é que vai acontecer nos pênaltis. Mas eu acho que esse jogo dá empate, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. Concordo contigo. Eu vou ter que concordar e eu acho que se eu fosse palpitar quem avança, eu acho que o Fluminense avança nos pênaltis ou no máximo por um gol de diferença. Um 3-2 no agregado ou então 3-3, eu acho que o Flusão avança para a próxima fase. E aqui é Clássico Rei, em Fortaleza e Ceará, misericórdia. Aqui você vai arrumar inimizade, velho. O que você palpitar aqui, você tá causando discordância. Mas eu tenho palpite. Eu sei que tem que ver Sul-Americana, tem que ver datas, onde é que vai chocar horário. Nesse momento, a gente fica meio que perdido em relação a isso. Mas, se os dois chegarem 100% fisicamente, chegarem tipo normal, os dois 100%, eu acredito que o Vozão hoje leva um super leve favorito, vamos assim, levíssimo favorito. Não é que é super favorito, não. Não entendam mal. Acho que é leve favorito para avançar. Óbvio, é clássico, clássico é clássico, velho. Mas eu não gosto de ficar muito em cima do muro, assim, eu gosto de palpitar. Eu acho que o Ceará avança por um gol de diferença. E aí, sei lá, o Ceará perde o primeiro jogo de 2-1, vence outro jogo de 2-0, talvez, um 3-2 no agregado, enfim, seria mais ou menos isso aí. Ou então até nos pênaltis, enfim, é complexo. Se for para os pênaltis, Richard não pega a pênalti, né? Então é complexo, velho, é complexo isso aí. Se o Fortaleza passar, não vou me surpreender. Se o Ceará passar, muito menos. Então, eu diria que o Ceará avança por um gol de diferença ou então nos pênaltis. Eu sei que a torcida do Fortaleza, nesse momento, não tá gostando de mim, mas... E aí, Jander? Cara, tem uma frase que eu gosto muito de usar ela. Clássico não se joga, se vence. É uma frase bem emblemática e bem verdadeira. Um clássico desse tamanho numa Copa do Brasil é muito pesado e equipara as duas equipes, mesmo que as duas equipes não estejam no mesmo nível. O Fortaleza só joga o campeonato do Nordeste, né? E o O time Cearense? do, O do Campeonato Nordeste só, Ceará, basicamente. isso. O Ceará, ele joga a Sul-Americana juntamente com a Copa do Brasil, né? E a Copa do Nordeste. Então, ele está em 3 competições. Então, assim, dependendo da cabeça do planejamento do Ceará, acredito que o Ceará jamais, por mais que ele não tenha pretensões de avançar, de, vamos dizer, priorizar a Sul-Americana e não a Copa do Brasil, eu garanto a você que ele não vai querer perder para o maior rival dele. Então, eu acredito que o Ceará passe, mas pela questão técnica, né, do seu poderio ofensivo, da sua equipe. O Fortaleza, ele não vive um momento, vamos dizer assim, linear. Ele é um time de altos e baixos, é um time que consegue uma vitória muito boa, mas ele também consegue uma derrota, por exemplo, para o Santa Cruz, consegue uma derrota, vamos dizer, que não estava no trajeto. O Ceará, ele está sendo bem linear, bem tranquilo na sua temporada, vem fazendo os resultados, vem fazendo acontecer, muito porque tem um elenco muito qualificado para isso. O Fortaleza vai igualar na questão clássico, vai igualar também em alguma peça ou outra, o Pikachu, aquele gringo lá, o volante, que eu não me lembro agora, Eu também o que esqueci. veio do Atlético O Mineiro, Gustavo Blanco, Blanco. o Blanco, com o Romarinho, vai igualar em alguns setores sim, mas o Ceará, eu vejo ele mais completo do que o Fortaleza em termos de elenco e em termos também de trabalho, de consistência de trabalho. O trabalho do Guto Ferreira é muito maior do que o trabalho do Anderson Moreira. Então, acredito que o jogo vai ser parelho, porque é um clássico, mas o Ceará leva uma vantagem. Eu acredito que o agregado aí vai ser 3-2 para o Ceará. E só para deixar destaque, que eu talvez não enfatizei, vai pesar a questão desgaste, né? E a pretensão, como é que vai estar o Ceará na Sul-Americana e Copa do Nordeste, isso aí tudo vai interferir. Mas, tecnicamente, eu apostaria hoje no Ceará em 3-2 também, concordo com o Jander. Aqui, Grêmio Brasiliense, eu vou de, sei lá, 4-0 Grêmio, sem muitas dificuldades, vence lá, vence cá. No caso, vence o primeiro jogo na casa do Grêmio, vence lá também Brasília, para mim vai ser sem estresse, 4-0. Acho que não precisa nem falar muito desse jogo, não é isso, Jander? Eu acho que o Grêmio ele tem aí o Diego Souza em seu favor, é um cara que está fazendo gol todo jogo, né? Muito cogitado pela torcida do esporte aqui, mas é um jogador que tem muita consistência lá.
diante do Grêmio, diante da sua torcida, diante do que o Grêmio tem de importante. Então, jamais o Grêmio vai ser usado sem o Diego Souza, sem ter pensado no Diego Souza. Acredito que o Grêmio vá vencer sua partida diante do Brasiliense também. Um placar muito bom. 3-4-0, eu acho que é um placar bem viável. Tem a questão Agregado, de no agregado. no agregado. Tem a questão de Sul-Americana, né? Eu ia falar Libertadores, mas tem a questão de Sul-Americana também, que possa ser que choque, mas eu de verdade, mesmo assim, mesmo que o Grêmio vá meio mesclado, eu acho que passa assim, muitas dificuldades. Agora, América Mineiro e Criciúma, também acho que é um palpite um pouco mais unânime. Acho que o América Mineiro passa. Vou aqui de um 3-1 América Mineiro no agregado. Vê esse primeiro jogo de 2-0, jogo da volta, empatezinho com gols. Então, 3-1 é o agregado para América Mineiro e Criciúma. E aí, Jander? Eu vou jogar um 3-1 pro América. 3-1. Vou botar aí um 2-1 na primeira partida e depois 1-0 na segunda, dependendo, né? Porque assim, por mais que a gente veja que o América é a primeira divisão, mas o América perdeu algumas peças importantes. O Lisca, ele vai ter muito trabalho para manter uma equipe que foi muito boa na Série B ano passado. O Criciúma, quer queira, quer não, é um time que tem uma certa, vamos dizer assim, vamos dizer, é uma equipe que dificulta um pouco o jogo acontecer. Não é uma equipe que vai tomar goleada toda hora. É uma equipe que vai perder porque não tem elenco qualificado para isso. Mas ele não vai vender tão barato uma derrota. Então, por isso que eu boto um 2-1, até porque o América não é um Grêmio, não é um São Paulo, não é um time tão gigante para pegar o Criciúma e detonar. Acredito eu que é um 3-1 no agregado para o América. Agora Havaí Atlético Paranaense também não é um jogo tão simples assim de se palpitar, não vai ser, ganhou já muito fácil, também acho que não vai ser, porque é Atlético Paranaense, pretensão de Sul-Americana e tal, enfim. Eu acho que aí, velho, primeiro jogo na ressacada, né, Havaí Atlético Paranaense, segundo jogo no estádio do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Cara, é 3-1 ou 3-2, vice 3-1 Atlético Paranaense. 3-1 Atlético Paranaense também, com uma certa dificuldade no primeiro jogo. Segundo jogo vai lá e vence de 2-0. Então, 3-1 Atlético Paranaense no agregado. Eu acho que vai ser 2 jogos apertados, né? Mas o Atlético Paranaense realmente tem uma equipe muito mais qualificada. O Havaí é um time que eu chamo o Havaí de elevador, ele sobe e desce. Ele só vive subindo na Série A e depois desce para B, fica nessa. Mas assim, eu acho que o Havaí, dentro da sua proposta de jogo, possa dificultar um pouco também o Atlético Paranaense. São duas equipes do Sul. Acredito que o primeiro jogo, né, na ressacada, o Atlético vença por 2-1, vamos dizer assim. No segundo jogo, o Atlético dentro de casa faz 1-0 e classifica. Por aí mesmo, também acho que é por aí. Remo e Atlético Mineiro também acho que vai ser um confronto aqui um pouco mais simples. Acho que o Remo subiu, eu sei, o Remo subiu de divisão, tá? Agora o Remo subiu, se eu não me engano, não foi para a Série B, foi. Remo subiu juntamente com Brusque, Vila Nova, enfim. Eu acho que o Atlético Mineiro passa sem muito estresse. 4-1 no agregado é o meu palpite aí para a Remo, pelo abismo técnico, né? Tem um abismo técnico muito grande. Acredito que o Atlético vença sem muitos sustos. Como são dois jogos, né? Se fosse um, talvez a gente teria mais zebras, mas como são dois jogos, então acredito que o Atlético Mineiro no agregado seja aí um 3-1 ou 4-1 Atlético Mineiro no agregado. Eu acho que esse resultado aí que você falou é bem convincente, um 2-0, um 2-1, o Atlético vence. Eu acredito que lá o Remo até saiba os atalhos para o campo a seu favor. Acredito que vai ser um 2-1 para o Atlético. O Atlético não vem mostrando futebol nesse início de temporada, né? O Hulk já foi expulso, teve alguns jogos do Atlético, perdeu o clássico para o Cruzeiro, mas é clássico, né? Teve um jogo contra um time lá do interior, não me lembro, acho que foi a Caldense, que o Atlético se complicou, mas o Atlético tem mais time, não tem nem o que contestar, é um time que vai brigar pelo brasileiro esse ano. Eu acho que vai ser um 2-1 no primeiro jogo para o Atlético e no segundo jogo um 2-0 para o Atlético dentro de casa. Agora Corinthians e Atlético Goianiense não acho um jogo fácil, para mim também não é barbada. Aqui eu acho que pode pintar alguma surpresa. Para mim o elenco do Corinthians não é lá essas coisas, não tá jogando essas coisas, então, rapaz, eu tô achando que o Atlético pode complicar essa paradinha aqui, viu? Não sei se vai se classificar, mas, ó, vai para os pênaltis esse jogo. Aí eu vou dizer aqui meu palpite, 2-2 no agregado, vai para os pênaltis e o Corinthians avança nos pênaltis. Mas assim, se o Atlético Goianiense passar, não vou me surpreender de maneira nenhuma. E aí, Jander? É quase que o meu pensamento. O Corinthians, eu acho que
vai jogar contra o Atlético Goianiense. Só lembrando, ano passado o Atlético Goianiense e Corinthians foi 1-1, o Campeonato Brasileiro, né? Então acho que o Corinthians ele tem totalmente pela camisa, pela tradição de passar. Mas a Copa do Brasil mostrou isso ano passado. O América Mineiro chegou à semifinal, desbancou o Inter, desbancou o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, eu acho que empata esse jogo. No segundo jogo ele vence de 1-0 lá na Bacia das Almas. Mas se for para pênaltis, eu acho que não é Cássio, né? surpresa nenhuma. Isso. Se for para Cássio vai. pênaltis, eu acho que não é surpresa. Como foi contra o Retrô, né, Janderson? O Corinthians foi contra o Retrô nos pênaltis e eu falei, o Corinthians só vai passar porque tem Cássio. Se não tiver Cássio, o Corinthians não vai passar aquele jogo, não. Então, concordo com o Jander, é por aí mesmo, véio. O pensamento desse jogo é mais ou menos isso. Inter e Vitória, eu acho que aqui a gente não vai ter surpresa. Eu sei que o Inter não tá bem nesse início, ainda não deslanchou, mas o meu agregado para esse jogo aqui é um 3-1 Internacional. Primeiro jogo, 1-1 ou 2-1 Inter. No jogo da volta, o Inter vence de 1-0, talvez. Então, 3-1 é meu agregado aí para essa partida. E aí, Jander? Primeiro jogo, assim, corroboro com tudo que você falou. O Internacional não vive os seus primores, né? O técnico Ramires vai ter que ter muito trabalho lá, mas eu acredito que o Inter é muito favorito, vai conseguir vencer sua partida. Mas o primeiro jogo eu acho que vai ser 1-1. Acho que não vai ser um jogo que vai dar a Inter. Eu acho que o primeiro jogo lá no Barradão vai ser 1-1. No jogo da volta, o Internacional faz a vitória lá, ganha de 1-0, ou no máximo 2-0, e classifica esse Sacramento. Agora passando para Juazeirense e Cruzeiro. Ei, Juazeirense, meu amigo, aquele estádio ali, alô, torcida do Cruzeiro, se liguem, viu? Não é fácil jogar lá, não. Não é só pelo gramado, não, é pelo externo também. Se liguem nesse jogo aí. Mas como são dois jogos, meu irmão, o Cruzeiro vai passar. Acho que o Cruzeiro avança. Primeiro jogo, acho que pode ser um empate ou vitória magra do Cruzeiro, mas eu diria que um 2-1 Cruzeiro na ida e 1-0, 2-1. Eu vou de 3-1 ou 4-1 Cruzeiro nesse palpite aí no agregado. Para mim, o Cruzeiro avança. Assim, pode ter dificuldade no jogo da ida, pelo gramado, pela questão externa, mas jogo da volta vai ser sem muito estresse. Então, 4-1 Cruzeiro no agregado. E aí, Jander? Eu acho que é um jogo que pode pintar outra zebra, entendeu? O Juazeirense, ele passou daquela forma pelo esporte, mas é um time que está muito bem no Campeonato Baiano, né? Um time que toma conta de certo, assim, vamos dizer, pela terceira força lá do Campeonato Baiano. Não é um time que é besta, é um time que, inclusive, treinado por um treinador que eu conheço, né? Foi meu vizinho, que é o Givanildo. Então, eu acho que o Juazeirense, aproveitando o momento que não é tão legal do Cruzeiro, esse ano até melhorou, esse ano ganhou clássicos, mas Sim. o Cruzeiro realmente tem um elenco melhor, tem a questão toda, mas o Juazeirense é um time que vai propor um jogo muito defensivo, esperando mesmo o erro do Cruzeiro. Se o Cruzeiro entrar lá, como entrou contra o Atlético, beleza. Mas se ele entrar de uma outra forma, pensando que o Juazeirense não é ninguém, ele pode ficar no meio do caminho. E aí eu acho que esse jogo Juazeirense e Cruzeiro, eu acho que dá um 2-1 para o Cruzeiro. E no segundo jogo, possa ser que o Cruzeiro, por ter vencido a primeira partida, pode até tirar o pé do freio, tirar o pé do acelerador, botar o pé ali no freio, na embreagem, e achar que o jogo está ganho. E aí que pode se complicar. E aí nos pênaltis, quem sabe, pode ser eliminado. Mas eu acredito que o Cruzeiro ainda é favorito. Mas eu boto no primeiro jogo um 2-1 para o Cruzeiro. Segundo jogo, eu acho que dá 1-0 Cruzeiro. Mas se ele cochilar, possa ser que o Juazeirense possa aproveitar disso. Até porque o Gladson, que é um jogador muito interessante, passou no Salgueiro, ele fez uma partida interessante, entrou bem no jogo. O atacante lá também, o centroavante deles também, é um cara que gosta muito de área. Então, acredito que o Cruzeiro tem que se ligar. Eu acho que ele não vai passar fácil pelo Juazeirense, mas ainda é o favorito. Chapecoense e ABC, Chapecoense Série A, ABC tá um pouco mais lá para trás, né? ABC que avançou pelo Botafogo nas penalidades. Eu acho que a Chapecoense avança, mas não vai ser com essa facilidade. Eu diria que 2-1 no agregado, ó, 3-2 ou 2-1. 2-1 no agregado, a Chapecoense avança. Ganha o primeiro jogo de 2-0 e perde o segundo jogo de 1-0. 2-1 no agregado, Chapecoense e ABC. Chapecoense que perdeu peças interessantes, o Luiz Otávio que saiu, perdeu o treinador Humberto Louser que está aqui no esporte. Então, acredito que a Chapecoense avance, mas assim, naquele sufoco, assim,
Se o ABC passar também, a ABC sempre já é piada pronta, né? Sempre apronta aqui para os times do Pernambuco, dançar, cantar o ABC, escrever, ler o ABC e tal. Então, não sei, cara, mas eu acho que a Chapecoense avança com certo perigo, mas acho que avança. Eu acho que toda mudança de treinador depende muito da forma e do momento que a equipe está vivendo. O ABC acabou de demitir o treinador que eliminou o Botafogo foi demitido. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender, porque perdeu o jogo no Campeonato Potiguar. Eu acredito que a Chapecoense, mesmo com todas as dificuldades, perdendo peças, perdendo treinador, o Chapecoense mostrou no último jogo que tem ainda uma base. E aí venceu sua partida bem no último jogo que ele jogou aí. Acho que foi um placar até mais longo. Então, acredito que a Chapecoense no primeiro jogo mete 2-0 no ABC, com todo respeito. E no segundo jogo, eu acho que o ABC vence a partida de 1-0 e aí fica no meio do caminho. Então, foi mais ou menos a mesma coisa que você falou. Agora Coritiba e Flamengo, eu acho que para mim é unanimidade. O Flamengo tem uma seleção, minha gente. Assim, não dá para mim hoje nenhum time do Brasil tenha o elenco que o Flamengo tem, na minha opinião, e na América inteira. Eu sei, porque tem o Palmeiras também que tem um elenco forte. Em conjunto, você pode até se igualar. A gente viu isso na Supercopa do Brasil. Pode se igualar em termos de futebol, mas em termos de elenco, eu acho que o Flamengo está muito acima do Coritiba. Para mim, vai passar sem muitas dificuldades. Eu vou palpitar aqui 5-1 no agregado. Primeiro jogo 2-1 Flamengo, e o jogo, não, 5-1 talvez seja exagero, mas 4-1 Flamengo, primeiro jogo 2-1 na casa do Coritiba, no Couto Pereira, e o jogo da volta 2-0 Flamengo, então 4-1 Flamengo no agregado. E aí, Jander? Para muitos, esse jogo é um jogo muito fácil e acredito que até seja, mas é um jogo marcante. Curitiba e o Flamengo marcou a primeira vitória do Domenech Torrent ano passado. O Flamengo venceu o Curitiba por 1-0, um gol choradíssimo. E o Flamengo tinha o mesmo elenco de hoje, e sofreu para ganhar do Curitiba de 1-0 com a vitória do Domenech. Mas o Flamengo já tem um corpo, já tem uma outra filosofia. O técnico Rogério Ceni sempre impõe o ritmo de jogo, volume de jogo sempre. Então, o Flamengo sempre vai chutar mais de 20 bolas no gol adversário. Então, acredito que o Flamengo vença o Coritiba. Eu acho que o primeiro jogo, até pela base do Coritiba, né? O Coritiba não vai vender tão barato essa derrota. Eu acho que o primeiro jogo é 2-0 para o Flamengo. Um jogo que não é tão elástico. E no segundo jogo, o Flamengo, dentro do seu poderio, vai fazer um 3-0, acho que um 5-0 no agregado aí. Com todo respeito ao Coritiba, com todo respeito à história, até citei no início do palpite, que o Coritiba vendeu caro ano passado a a derrota para o Flamengo. Então, mas esse ano o Flamengo tem outra filosofia, acredito que vence o Flamengo. Beleza, Jander. Vamos passar aqui rapidinho para o jogo do Vasco contra o Boa Vista. Eu acho que o Vasco também avança, diria que 2-1 em casa e 1-0, não, 2-1 fora e 1-0 em casa, então seriam 3-1 aí no agregado, sem muitos sustos. Acho que o Vasco avança para a próxima fase. E aí, Jander? O Vasco no Carioca, que não classificou, né, para a próxima fase, para as semifinais do campeonato, e ganhou do Flamengo. Então, assim, dois polos muito distantes, né? O Vasco que vence o Flamengo, que é o melhor time, entre aspas, de futebol jogado, né? Que muito se fala pelo elenco que tem, e o Vasco que não conseguiu classificar no Campeonato Carioca. O Vasco, ele já jogou contra o Boa Vista, foi um resultado até apertado esse ano. Se eu não me engano, ele jogou já contra o Boa Vista, mas eu acho que esse jogo aí dá um 2-0 Vasco. O Vasco tem essa condição mediante algumas peças. O Morata encaixou legal lá naquele time, né? Tem o Cano fazendo gol, então acredito que o Vasco vença até pelas peças que tem. Um 2-0 no primeiro jogo, segundo jogo, o Vasco ali, vamos dizer, mantém, né? Administra a partida. Acredito que é um 2-1 no segundo jogo, até porque o Vasco sempre passa esses sustos, mas eu acredito que é isso aí. Bom, galera, basicamente é isso. A gente falou de todos os confrontos. Se gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal, segue também Janderfoot. Deixa eu só tirar isso aqui para ver se vai aparecer o Insta dele. Janderfoot aí, ó, quem quiser seguir o Instagram dele. Me sigam também nas redes sociais. Deixa o like aí, se inscreve e fortalece o canal, velho. A gente passou aqui meia hora trocando ideia sobre a terceira fase. A próxima é oitavas e depois tem o chaveamento aí, oitavas, quartas, semis e final. Enfim, obrigado, Jander. Boa tarde aí e até a próxima. Valeu?
Boa tarde, até a próxima. Valeu, mano. Valeu.